Oi gente, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês como que eu planejo as minhas metas anuais, como que isso tem funcionado para mim há mais de 5 anos. Vou compartilhar também com vocês algumas das minhas metas do ano passado, algumas que eu coloquei esse ano e espero ajudar vocês de alguma forma. Já tem mais ou menos uns 5 anos que eu planejo minhas metas dessa forma. Eu sempre faço de forma escrita, eu não uso meios digitais para planejar as minhas metas anuais. Então, o que você vai precisar para começar a planejar suas metas? Por muito tempo eu fiz alguns testes para ver o que funcionava para mim. Não me adaptei ao planner, onde você já compra ele prontinho, com todas as divisões dos dias, onde você pode ter um espaço especialmente para as metas. E eu fui testando ao longo dos anos o que funcionava para mim. E já tem 2 anos que eu utilizo um caderno, uma agenda. Ano passado eu usei esse aqui, que é dos cadernos filosóficos, que eu amei. Você encontra na Amazon, vou deixar o link aqui para vocês também de outros modelos que eles trouxeram esse ano. Ano passado eu usei esse aqui e vou usar ele novamente esse ano. Tinha muita folha disponível, então ele é dessa forma aqui, ó. Ele é todo em branco, é um caderno mesmo. Aí nesse caso aqui dos cadernos filosóficos, em cada página vem uma frase muito legal também de algum filósofo, de algum pensador. E eu gostei demais também da imagem. Outra coisa que você vai precisar, que eu vou explicar para vocês mais na frente, é uma caderneta de bolso, tá? Eu trouxe esse modelo aqui só para vocês entenderem o que é. Mas seria esse modelinho mesmo aqui. Eu gosto muito de sempre comprar páginas em branco. Esse aqui, vocês estão vendo que tem, eu gosto quando é todo branco, dessa forma aqui, ó, com essas folhas. E aí eu vou explicar pra vocês por que também. Esse aqui é só um exemplo. Esse ano eu ainda não comprei a minha, já vou procurar um lugar onde eu encontro ela. Eu quero a metade disso aqui, realmente para mim poder carregar. O que você vai precisar? De um caderno, uma agenda, isso para planejar da forma que eu faço. Você vai ver ao final do vídeo se faz sentido para você. E uma caderneta, e claro, canetas, Então, como eu separo as minhas metas? Primeiro de tudo, eu separo 3 grandes metas, que eu vou explicar cada uma para vocês. Depois eu coloco as metas pessoais, e dentro dessas metas pessoais, eu coloco alimentação, treino, autocuidado, metas intelectuais e emocionais. Também tem as metas de casal, meta profissional e metas financeiras. Então eu separo em 5 partes as 3 grandes metas pessoais, profissionais, do casal e financeira. Mas antes de falar sobre cada uma dessas metas para vocês, eu vou passar aqui algumas perguntas que eu faço todo ano, sempre antes de começar a planejar essas metas. Eu trouxe aqui também as minhas metas do ano passado para compartilhar algumas com vocês. As perguntas que eu sempre faço antes de planejar essas minhas metas. O que me traz paz? Quais foram as pessoas, lugares e momentos que me trouxeram paz? Qual foi a última vez que eu me senti viva? E o que me traz relaxamento nos dias de caos? Então essas são as perguntas que eu sempre faço antes de iniciar, e tem algumas perguntas que eu faço vendo o futuro. E tem algumas que eu faço para o eu do futuro, coisas que eu quero fazer futuramente. E quais são os locais que eu desejo frequentar, quais os meus sonhos e o que eu quero aprender de novo. Então são essas as perguntas. Quando a gente fala, quando eu coloco essas perguntas pro futuro, a gente precisa ser bem claro. Por exemplo, um sonho. Eu tenho sonho de ter uma casa na praia. Um exemplo. Ok, você tem vontade de ter uma casa na praia daqui quanto tempo? Em qual lugar? Como você quer essa casa? Então a gente precisa estruturar o nosso sonho. Quando a gente coloca isso para todas as metas que a gente for fazer, quando a gente coloca uma meta muito solta, acaba que a gente só repete ela todo ano, a gente só vai repetir ela no nosso caderno todo ano. A gente nunca vai ter a certeza de quando a gente vai alcançar aquele sonho. Então é meio que a gente delimitar o tempo que a gente quer para essa meta ou para esse sonho,
como no caso dessa pergunta. Essas perguntas aqui são muito pessoais, então as respostas eu não irei compartilhar, mas qual que é o intuito disso? Essas perguntas, eu sempre leio elas daqui um ano, né? Quando eu for fazer as minhas metas novamente. Então, no final desse ano, eu vou ler essas perguntas e aí eu vou ver se realmente faz sentido. Por exemplo, o meu sonho esse ano, pode ser que ao final do ano ele não faça tanto mais sentido. Então, às vezes nem era um sonho, era uma vontade. Muito bom a gente fazer essa análise e junto com isso vem a carta que a gente escreve para si mesmo. Todo ano a gente tem essa prática, tanto eu e o Felipe, a gente está querendo ampliar isso como uma tradição mesmo, de escrever uma carta, tanto pessoal, como uma carta um para o outro. E assim a gente quer fazer com os nossos filhos também. A gente faz essa carta e no Natal a gente lê essa carta que é para a pessoa que você quer ler, né? No nosso caso, a nossa família, eu e o Felipe, nossos futuros filhos, e a sua carta pessoal. É uma forma de fazer uma autoanálise de você durante o ano, durante as expectativas que você criou para 2026, que é o caso do ano que nós estamos. Então, todo ano você escreve essa carta e lê as respostas dessas perguntas. Agora, vamos falar sobre as metas. A primeira meta que eu compartilhei aqui com vocês são as metas pessoais, né? E aí nessas metas pessoais, aí eu falei para vocês que eu separo em treino, alimentação, autocuidado, as intelectuais e emocionais. Por que eu separo? Porque são vários âmbitos do meu eu que eu quero trabalhar. E para mim, quanto mais eu conseguir colocar essas áreas da vida de uma forma que eu consiga pontuar, para mim eu tenho uma melhor visibilidade e eu consigo ter uma compreensão melhor do que eu quero. Então, por isso, como eu falei para vocês, durante os anos, foi passando, eu fui vendo o que funciona para mim. Por exemplo, ano passado eu tinha colocado as intelectuais e emocionais juntas. E aí, quando eu fui ler esse ano, eu vi que fazia mais sentido se eu separasse elas. Então, um exemplo para vocês que eu coloquei de meta pessoal e de treino e alimentação ano passado, e já foi uma forma de fazer uma análise para esse ano, foi que, inclusive, eu compartilhei lá no meu Instagram como calcular as metas de treino, né? Então, coloquei uma meta de treino anual. Então, no meu caso, esse ano eu vou treinar 192 dias, sendo só musculação, fora o meu cardio, tênis. E aí eu já compartilho com vocês uma meta minha de treino ano passado, que foi voltar para o tênis. Porque durante o período do casamento, eu parei, né, de praticar o tênis. E aí, uma meta minha ano passado era voltar e participar de ranking. Então, eu consegui, foi até além do que eu esperava, consegui participar dos rankings, fiz mais de 20 jogos e consegui bater minha meta do que eu queria dentro do tênis. Eu não coloquei de forma calculada, mas eu queria voltar e estar dentro de um ranking. E assim foi feito, consegui bater minha meta. E aí esse ano, como meta de treino, coloquei treinar 192 dias, isso dentro da musculação, que é a minha prioridade. E aí dentro da alimentação, eu quero até compartilhar com vocês que foi uma meta que eu coloquei, que esse ano, quando eu fui olhar e analisar, eu vi que seria melhor mudar a forma de escrever isso, né? Que foi consumir menos açúcar e sódio. Estou fissurado em Coca Zero, amo Coca Zero. E aí coloquei uma meta pra mim de tomar Coca Zero apenas nos finais de semana. E quando você pode na meta, como eu tava falando pra vocês, de alimentação, o que eu mudei esse ano? De consumir a Coca só no final de semana, e quando sentir a vontade de consumir durante a semana, eu posso tomar só 200 ml de Coca. Então, foi isso que eu mudei, porque ano passado eu achei que ficou muito solta essa forma de escrever, de consumir menos açúcar, porque uma das coisas que eu mais consumo, que tem açúcar, apesar de ser uma Coca Zero, mas tem o sódio, é o refrigerante.
Eu não sou muito assim do doce, então foi uma forma que eu vi que creio que esse ano vai funcionar melhor. E também ano passado uma meta que foi correr, né, mais. Ano passado, como eu falei para vocês, eu foquei na volta do tênis, mas aí esse ano eu coloquei uma meta na corrida, mas não de correr mais provas, mas correr 5 quilômetros de uma forma mais confortável. Que eu consiga correr de uma forma contínua, num ritmo bacana, que eu não vou me sentir tão fadigada. Então, vocês conseguem ver que quando a gente coloca as metas, a gente precisa concretizar. Então, e destrinchar essas metas, né? Então, se você, quero voltar a treinar, quero me alimentar melhor, mas como que você vai fazer isso? Você vai treinar quantas vezes na semana? Como que você vai melhorar? Quais os pontos que você vai melhorar para que a sua alimentação melhore? Então é a gente saber como que a gente vai destrinchar essa meta para que ela funcione, porque senão vai chegar ao final do ano, você vai ler sua meta e você não conseguiu tirar ela ali do papel. Então é uma forma de trazer com que você faça ela durante o ano. Dentro ainda da meta pessoal, eu coloquei a meta de autocuidado. O que seria isso? Eu acho que principalmente para nós mulheres é importante colocar isso, essa parte dentro do pessoal, porque quando a gente olha para o pessoal, às vezes a gente só pensa no lado profissional, no lado financeiro, mas a gente precisa olhar para esse lado mais interno mesmo como mulher. Então uma meta, eu vou compartilhar com vocês, uma meta minha no passado que fez muito sentido, inclusive vou repetir esse ano, que é me arrumar todos os dias. Mesmo que eu não vá trabalhar, mesmo que eu passe um final de semana em casa, mas não é me maquiar, mas é arrumar um cabelo, vestir uma roupa confortável, uma roupa que eu me sinta bonita. Então esse me arrumar todos os dias, quando se arruma, né, arruma o cabelo, passa o perfume, se sente bem, a gente se sente mais disposta. Então essa meta vai me ajudar a bater outras metas, que vão ser, acaba que a gente vai fazendo mesmo sem ver. Então, durante o ano passado eu vi que isso fez muito sentido pra mim, me ajudou muito, e aí eu repeti esse ano também. E aí, dentro da pessoal ainda, ficou a intelectual e a emocional. E aí eu falei pra vocês que ano passado essas duas estavam juntas, só que esse ano eu vi mais sentido separar elas. Por quê? Dentro da intelectual, o que seria esse intelectual? Um exemplo, né? Ano passado, eu coloquei como intelectual ler 6 livros. O que é esse ler mais? Ler quantos livros? Tem uma área específica que você quer ler? Então, eu coloquei ler 6 livros, que seria 2 livros a cada 2 meses. Um livro, na verdade, a cada 2 meses. Por quê? Isso é o que faz sentido pra mim. Tem pessoas que vão ler mais, tem pessoas que vão ler menos, mas pra mim o que faz sentido, eu sabendo da minha rotina, sabendo das outras coisas que eu preciso estudar também, pensando no meu tempo, fez sentido pra mim ler um livro a cada 2 meses. Não consegui bater essa meta no passado, mas por uma outra questão também, que ela entra como uma meta a ser trabalhada no intelectual. E aí esse ano eu coloquei ainda, continuei ler um livro a cada 2 meses, né, 6 livros no ano, só que eu coloquei um porém, eu vou precisar ler todos os livros que eu ainda tenho aqui, porque teve livros que eu comprei e não terminei de ler, teve livros que eu comprei e nem comecei a ler, achei interessante, comprei e não comecei a ler. Então, além de ler os 6 livros no ano, eu preciso ler os livros que eu tenho aqui. Aí só depois disso eu posso comprar novos livros. Isso foi uma meta que eu coloquei dentro do intelectual. E aí você vai colocar uma meta de estudo que você quer alcançar, algo muito específico que vai aumentar, que vai melhorar essa parte intelectual sua mesma, às vezes uma questão de oratória, enfim, dentro desse âmbito intelectual. E aí no emocional, uma meta que eu coloquei ano passado, vou repetir esse ano, acho que é uma meta que faz sentido todo mundo colocar também, que é ser mais presente. O que seria ser esse mais presente? É quando você tá com uma pessoa que você gosta, quando você tá com seus pais, com a sua família, você não tá ali mexendo no celular, você está prestando atenção no que aquela pessoa está falando. Aqui em casa nós temos o hábito de fazer as refeições sem o celular na mão, a gente coloca
o celular mais longe, a gente não mexe no celular enquanto a gente está fazendo as refeições, enquanto a gente está sentado à mesa. Então é um hábito que a gente adquiriu, mas além disso, dentro dessa meta, por que ela entra no emocional? Porque eu creio que ela vai envolver não só o meu, eu, mas as outras pessoas também. Então é uma forma de praticar mais essa questão social também, né? E aí uma meta que eu coloquei ano passado também foi fazer novas amizades, né? Porque eu sou essa pessoa um pouquinho mais fechada. Não que eu tenha dificuldade de fazer amizades, mas é porque realmente eu não procuro fazer novas amizades. Não tem interesse, mas acaba que isso fecha um pouco o nosso ciclo, né? Tanto de conhecimento, para aumentar essa questão, melhorar essa questão intelectual também. E aí uma meta minha foi ano passado, claro, trazer novas amizades, mas amizades que sejam boas, que vão fazer a gente crescer. E eu consegui, né, e foi dentro lá, inclusive, de uma outra meta, que foi voltar no tênis, conheci pessoas, amigas muito legais mesmo, que agora fazem parte do meu ciclo, que contribuem para que eu cresça como pessoa sempre. Então, dentro desse emocional, vocês conseguem entender que vai além do intelectual, ela entra mais, mexe mais nesse lado emocional mesmo e social. Então, por isso que eu separei as duas, para eu conseguir visualizar melhor o que eu queria em cada uma delas. E na meta de casal, para quem aqui é casado, quem tá namorando também, porque eu acho que faz sentido, né, se você, o casamento, o noivado, é uma preparação, né, pro casamento. Então, você ter um parceiro onde vocês compartilham o mesmo propósito, é o que faz acontecer tanto no casamento, né, quanto nesse processo que você está vivendo aí com o seu parceiro. É legal que nessas metas vocês dois se reúnam, vai para um lugar que vocês gostam, ou em casa mesmo, mas que essa meta seja feita vocês dois, de forma conjunta, né? Então, para vocês alinharem o que vocês querem como casal, não só dentro da visão financeira que o casal quer, da visão profissional, mas vocês como casal, né? Eu falo aqui para quem me assiste que já é casada, que as coisas entre casais eles precisam fazer sentido, né? Então, vocês alinharem o que vocês querem como casal, o que vocês querem melhorar. Então, são essas metas. Quando eu falo dessas metas de casal, por que elas estão separadas das metas financeiras? Porque, igual eu falei para vocês, é uma meta que trata mais do emocional e da relação que você quer ter com seu parceiro durante um ano. E aí a gente entra no profissional. No profissional, eu acho que já é uma coisa assim, muito pessoal, que você tem que ver, analisar a sua rotina, analisar o que você quer durante o ano, porque pode ser que algumas decisões do seu ano possam interferir no seu lado profissional. Então, um lado profissional é o seu crescimento mesmo, o que você quer como profissional, como você quer crescer, como você quer melhorar, o que você quer melhorar no seu atendimento, no caso, se você oferecer algum tipo de serviço, ou se você quer sair do CLT para o seu CNPJ, ou se o CNPJ não está fazendo sentido para você. Então, você analisar tanto a sua questão junto à parte intelectual também, mas você analisar como que foi o seu ano e ver o que faz sentido para você dentro da sua profissão também. E por último, mas não menos importante, na verdade uma das mais importantes, é a meta financeira. E aí nessa meta financeira, como eu falei para vocês, eu fui aprendendo tudo isso durante mais de 5 anos, e nessa parte financeira também tive uma ajuda assim, muito grande do Felipe para poder entender, fazer esse vision board, né, que a gente fala, para entender o que seria esse financeiro. Porque quando a gente coloca o financeiro, você pode colocar, quero ganhar mais dinheiro, ou quero gastar menos, mas volto a falar, comentando aqui com vocês no vídeo. A gente precisa destrinchar essa meta. Então, colocar o quanto mais você quer ganhar, até quando você vai estar ganhando esse valor, quanto você precisa diminuir, quero fazer uma reserva, quanto vai ser essa reserva, a cada quantos meses você vai estar colocando, o que você vai investir, no que você vai investir. Então é a gente entender, analisar, aí junto agora todo o quadro, né, junto lá do pessoal, do casal, profissional,
E é uma parte um pouquinho mais demorada, porque aí você às vezes precisa fazer algum cálculo, você precisa às vezes planejar alguma tabela que funcione para você, visualizando a sua rotina, a sua meta, o que você quer. Se tem uma viagem que você quer fazer, que está, por exemplo, lá na sua meta pessoal, como que essa viagem vai interferir no seu lado financeiro? Quanto que você vai ter que juntar para você conseguir fazer essa viagem? Então esse lado financeiro eu coloco ele por último porque ele vai juntar todas as metas agora de uma forma mais concreta e que, querendo ou não, né, faz algumas metas rodarem. E dentro das metas, como eu falei pra vocês, isso tudo eu vou só anotando aqui nesse caderno da forma que eu acho melhor. Por isso que o planner pra mim não funcionou muito bem durante muito tempo, não gostei de usar, pra mim funcionou mais assim. Quando o planner também serve como uma agenda, aí sim, agenda de tarefas diárias, o que eu preciso fazer, aí eu uso o meio digital, eu uso a agenda do celular mesmo, para conseguir me lembrar de algumas coisas. Nesse caderno aqui que eu indiquei para vocês, o caderno filosófico, inclusive eu até ranquei aqui porque eu não consigo colar de novo, mas ele vem alguns desafios para a gente fazer, que é o desafio de leitura, desafio de culinária, musical e de cinema. E aí eu guardei aqui porque esse ano eu quero fazer de novo. Por exemplo, o desafio de leitura é ler uma comédia, ler um clássico, o primeiro de uma série, um vencedor de prêmios. Então, ele te ajuda a ter um horizonte dentro das metas que você planejou. Por fim, sobre essa caderneta de bolsa aqui, que eu falei pra vocês, que eu coloco, esse ano eu quero ser mais assíduo ainda nessa prática. Essa caderneta, ela vai servir para você, algumas pessoas dão vários nomes, dentro da psicologia tem um nome específico também, mas é uma forma de você aliviar os seus pensamentos. Sabe aquele momento que você está pensando várias coisas ao mesmo tempo, você não sabe por onde começar, aí você começa a ficar ansiosa, ou você começa a ficar triste, ou começa a ficar com raiva. E aí esse caderno vai servir para você despejar todas as suas ideias. Por isso que eu falei para vocês no início que eu gosto que ela seja sem linhas, porque eu posso me expressar não só escrevendo, pode ser em uma forma de desenho, ou um gráfico, ou o jeito que eu quiser despejar o meu pensamento aqui nessa caderneta, eu vou colocar. E aí por que eu coloco ela para ser menor e para carregar? Porque aonde eu estiver, eu vou conseguir pegar e escrever. Por que eu não faço isso de forma digital? Porque quando a gente pega no celular, às vezes a gente quer despejar essa ideia, quer colocar para fora algum sentimento, a gente acaba dispersando com alguma outra coisa que a gente vê. Entra numa rede social ou vai ver uma foto, enfim, é uma forma de dispersão na hora que a gente pega o celular. Então, por isso que aqui nada vai conseguir tirar minha atenção, vai estar só eu, a caneta e o caderno. E aí eu começo a despejar todo aquele pensamento. Eu falei pra vocês, eu não me recordo agora o nome correto, mas dentro da psicologia eles dão um nome para essa prática. E por que serve isso também? Principalmente pro lado emocional. Às vezes você cria uma coisa na sua cabeça, esse é o seu nome agora, que é ruminando, você fica ruminando aquela coisa na sua cabeça. E aí você não quer falar com outra pessoa, você tá com raiva, você tá triste, aí você despeja no seu caderno. Depois de 1 hora, 2, enfim, quando você estiver se sentindo melhor com aquela situação, você volta a ler. E aí você vai pensar se realmente precisava ter sentido tudo aquilo, você precisava ter sentido a raiva que você sentiu, se realmente vale a pena você ter ficado pensando naquilo. Então, é uma forma de você despejar e depois de fazer uma análise também, uma autoanálise sua. Muitas pessoas costumam colocar, né, durante o dia, e aí no final da noite, dá uma lida no que você colocou, alguma coisa que você não gostou que você fez, às vezes você chateou uma pessoa, você coloca aqui, para você refletir. E aí no outro dia você tentar fazer melhor do que você fez no dia anterior. Por isso que eu acho também muito interessante e que faz sentido, fez pra mim, tá fazendo, mas eu confesso que eu quero ser mais assídua nisso esse ano.
e eu acho que é uma forma que vai ajudar vocês também. Então é isso, é assim que eu faço, planejo as minhas metas todo ano. Como eu falei pra vocês, já tem alguns anos que eu faço dessa forma, foi assim que deu certo pra mim. Não sei se faz sentido pra você, mas eu tenho certeza que alguma coisa desse vídeo, alguma forma que eu planejei, principalmente o caderno aqui das ideias, vai te ajudar. E se você gostou de alguma forma que eu coloquei aqui, se você já fazia de alguma forma parecida com o que eu faço, se você conhecia essa prática do caderninho, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo e se você não é inscrito, se inscrever aqui também e continuar por aqui, porque eu vou estar trazendo ainda mais vídeos para vocês da rotina. Eu sei que vocês estão gostando bastante dos vlogs. E se vocês querem algum vídeo mais específico, onde eu falo assim mais abertamente com vocês, também deixa aqui. É isso. Beijinhos.